Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 20 de janeiro, quarta-feira, da segunda semana do tempo comum, somos convidados a contemplar o mistério deste Deus que se faz tão humano e que nos convida cada vez mais a confiar em seu amor. Amor que é derramado em nossos corações. Por isso, hoje queremos nos colocar na presença da palavra que é o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje também a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Sebastião. São Sebastião viveu na Itália em meados do século III. Capitão da primeira corte do imperador, protegia e confortava os cristãos perseguidos. Por não querer renegar a sua fé cristã, foi amarrado em uma árvore e alvejado com flechas. Encontrado ainda com vida, recebeu os cuidados de uma senhora cristã, Santa Irene. Outra vez, condenado à morte, veio a falecer entre os tormentos de pauladas e golpes com bolas de chumbo. Que a fortaleza deste santo nos mantenha firmes no caminho do seguimento de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, a palavra do Santo Evangelho de hoje nos convida a contemplar esta atitude de Jesus. O Senhor que incansavelmente caminha e procura estar nas sinagogas no dia de sábado. Na sinagoga havia um homem da mão seca, que estava ali há um bom tempo, e qualquer coisa, qualquer realidade que se fosse realizada naquele contexto, sobretudo uma cura realizada por Jesus, já era, como diz a palavra, um grande motivo para que pudessem acusar Jesus no dia de sábado. Jesus dá-se conta da hostilidade mais ou menos disfarçada daqueles que ali estão e querem acusá-lo, e põe o homem da mão seca no centro, no meio, e pergunta: o que é permitido realizar no dia de sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?
E diante desta pergunta, ninguém tinha coragem de responder. Ninguém tinha coragem de dizer nada. Então, Jesus toma uma atitude muito profunda e significativa no Evangelho de São Marcos. Ele olhou ao redor de si. O verbo grego que denomina esta atitude é um verbo chamado periblepomai. O Senhor que olha ao redor de si, e a palavra diz que ele está cheio de ira e tristeza, mas poderíamos dizer que o maior sentimento que move Jesus é o sentimento de compaixão, sobretudo por este homem. E o seu coração se entristece pela dureza dos corações que ali estavam. Ele então contempla a todos que ali estão e realiza este sinal. Manda que o homem estende a mão e esta mão fica curada. Os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente começam a tramar algo contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Percebam, amados irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, em relação aos outros, é o evangelho mais curto. Mas desde o início da vida pública de Jesus, já se havia este desejo de condená-lo, de matá-lo. São Sebastião se assemelha muito a Jesus neste contexto. Um homem que luta pela dignidade da pessoa humana, luta pelas pessoas que estão sendo perseguidas naquele contexto do século III, protegendo e confortando os cristãos perseguidos. Ele passa por um primeiro martírio, poderíamos assim dizer, onde amarrado em um tronco de árvore é alvejado por flechas, mas não vem a falecer. Ele é curado, é cuidado por Santa Irene, e depois de estar curado, em vez de se amedrontar, ele se coloca novamente à disposição, com fortaleza, anunciando e testemunhando o próprio Cristo. Que o Senhor também nos dê esta graça, que o Senhor também nos permita ter a coragem de amá-lo, de servi-lo, de ir ao seu encontro, indiferente de qualquer que seja a situação. Que o Senhor nos ajude, nos guarde e nos proteja, e que o oremos de hoje da memória de São Sebastião nos ajude a caminhar. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso mártir, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós do que aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.